Gustavo Biasi, arquiteto de soluções da Green4T. O que uma empresa precisa fazer para realizar a sua jornada rumo à cloud híbrida, evitando riscos? Bom, primeiramente é muito importante que ela entenda muito bem dos seus workloads, né, do que ela tem dentro de casa e que serve para suportá-la. E entender que a estratégia para um futuro em cloud híbrida é importante. Definindo bem a estratégia de como ela vai, utilizar dos recursos de cloud, tanto pública quanto privada, quanto on-premises, é o fator chave, é o sucesso. Entender que cada um desses workloads tem endereço certo. Green4T. Available, efficient, sustainable. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Green Talks. Eu lembro a você que este conteúdo está disponível também no canal da Green4T no YouTube, no nosso blog Insights e aqui no Spotify. Vamos falar nesse episódio sobre como preparar a jornada para a cloud híbrida e evitar riscos. O nosso convidado é Gustavo Biasi, arquiteto de soluções da Green4T. Gustavo, muito obrigado por aceitar o convite e seja bem-vindo ao podcast. Muito obrigado, Fabiano. Esse é um assunto que eu gosto bastante, então estou bem feliz de participar desse podcast. Que bom, que bom. Então vamos começar. Eu gostaria que você avaliasse então o contexto recente que tivemos, que colocava a cloud computing como uma estratégia única, praticamente, para resolver todos os problemas relacionados ao processamento de dados das empresas. Como é que você via e vê esse assunto, hein, Gustavo? Bom, primeiramente é muito interessante como algumas tendências vêm e vão, né? E uma das funções mais importantes de quem tem, né, essa visão de arquiteto de solução é entender como que a gente pode utilizar da melhor forma cada um desses recursos nesses diferentes momentos. E quando veio a novidade de cloud com uma propaganda de disrupção que ganhou bastante força, principalmente, né, apoiado aí por hyperscalers, por grandes consultorias também, né, indicando a possibilidade de você, fazer o pay as you go, né, utilizar o recurso apenas pelo que você usa, né, uma infinidade de inovações foram aparecendo. Algumas empresas já começaram nesse mundo, né, então são empresas, cloud native, né, e grande parte dessas empresas, essas empresas do cloud native, grande parte delas trabalham apenas com os dados e para a indústria mais manufatura, quando a gente fala de healthcare, quando a gente está falando de outras indústrias onde você tem produtos, você tem linhas, meios de produção, né, esses CIOs, os times de suporte à tecnologia enxergaram aí uma possibilidade de também surfar nessa onda, né? Muitos CXOs, vamos pensar assim, compraram a ideia e, obviamente, né, utilizaram aquele Cloud First Driver como, como mote, né, para fazer as suas inovações e tudo mais. Mas com o tempo, a gente foi obviamente usufruindo, né, das possibilidades, e a gente foi entendendo que nem todas as soluções foram feitas para todas as empresas. A gente sempre tem que pensar que cada empresa tem workloads diferentes, tem necessidades diferentes, né, então a gente começou a reavaliar os custos atrelados a isso, que obviamente é pay as you go, se você tem a grande necessidade de um processamento próximo, você vai ter que pagar por isso, né, e tudo isso são custos. A partir do momento que se começou a analisar esses custos, né, do processamento, de como você utiliza isso em relação a você, aos custos que a gente chama de egress, né, de você retomar os dados, né, começaram a notar que estava ficando muito oneroso. E as mesmas consultorias que auxiliam, né, essas grandes empresas a definir as estratégias de futuro, né, desenham os roadmaps, começaram a reavaliar isso. Tanto que uma delas, que tinha simplesmente
setado o óbito dos data centers nos últimos tempos, já começou a trazer de volta essa informação de que, na verdade, o seu data center não morreu, mas ele vai mudar. Ele vai ser renovado. E é isso que a gente vê. Os recursos dentro dos data centers estão, né, sendo modificados em relação ao seu uso, né, exatamente para se alinhar a esse discurso de híbrido. Perfeito. Falando de híbrido, por que essa jornada híbrida, então, tem se mostrado mais assertiva? Essa é uma pergunta muito bacana, porque muita gente que apostou todas as fichas na cloud percebeu que os custos para determinados recursos, né, acabam sendo melhor utilizados, né, mais otimizados quando você tem a disponibilidade disso ou on-premises ou então dentro da sua linha. Eh, Alguns fatores como a latência das, das aplicações, a banda, ou então as dificuldades que você tem em determinadas localidades por conta de restrições de, de conectividade, e a gente fala muito de conectividade nos dias de hoje, né, interligando esses mundos todos, né, de clouds públicas, privadas, sistemas como serviço, né, plataformas como serviço, acabaram demonstrando que a melhor saída é você olhar para cada um desses workloads que eles vão ter, obviamente, né? Por serem diferentes workloads, vão ter diferentes formas de serem utilizados. E a jornada para a cloud híbrida, né, que a gente fala hoje, que é o futuro, todo mundo entende que o futuro é híbrido, né? Consegue mostrar isso para a gente. Os custos melhoram, você consegue um leverage, não apenas na capacidade, né, de utilizar esses recursos, mas também na forma de suportá-los. Tal como alguns sistemas que você paga pelo uso, né, ao mesmo tempo que você mantém a disponibilidade, a alta disponibilidade necessária para uma esteira, para uma linha, até mesmo para a parte de sistemas de balança, né, que não podem parar, ou então emissão de notas fiscais. É bem interessante isso. A gente voltou a olhar para cada um dos workloads para a gente definir qual seria a melhor saída, e no final das contas é isso, o futuro é híbrido. Você tem reforçado a questão da definição dos workloads, e aí eu vou te perguntar quais seriam os passos, além deste, para que essa jornada rumo à cloud híbrida seja bem preparada. Bom, é bem interessante que a gente entenda que as empresas elas têm os seus fluxos, né, de produção, e a partir dos fluxos de produção, e aí a gente está falando tanto da entrada de materiais quanto o processamento todo, até chegar no seu produto final, ela tem ela tem um passo, ela tem lá as suas diretrizes, né, e obviamente junto a isso a gente tem os os pontos de processamento. Os workloads, né, que são exatamente os pontos de processamento, né, dentro do mundo de TI, eles têm necessidades diferentes, e elencar esses pontos é importante, mas não apenas isso. A partir do momento que você tem as informações em relação à jornada que você quer tomar junto às suas necessidades, você tem que definir uma estratégia. Você precisa estabelecer que o futuro, né, vai depender bastante tanto dos dados, do processamento de dados que você vai ter, e isso tudo tem que ser atrelado a uma mensagem para a companhia. E é por isso que a gente tem, né, o CBO, que é até uma nomenclatura de mercado, né, mas é super importante, né, o Cloud Business Office é essa entidade, né, vamos pensar assim, que faz com que a gente tenha um, um, um ponto, né, de partida da mensagem de cloud para toda a empresa. Você poderia, então, aproveitar, Gustavo, e explicar exatamente o que faz o Cloud Business Office?
Bom, se eu posso explicar o Cloud Business Office de uma forma mais simplificada, seria assim: é um centro, né, dentro da companhia, dentro da empresa, que tem a função de propagar mensagem de cloud para toda a empresa. Porque quando a gente está falando de jornada para a cloud, a gente não está simplesmente falando de recursos de TI, mas nós estamos também, né, trazendo algumas alterações nos processos que são importantes, que algumas vezes são o próprio modelo de negócio da empresa, né? E esses processos todos que vão mudar, a gente vai ter aí eh, a gente vai ter novos times trabalhando algumas vezes, ou então a gente vai ter novos produtos que serão criados por cima disso. Eles precisam bastante dos sponsors, né? Que auxiliam na propagação dessa mensagem. Quando você fala em sponsors, a gente está falando de criar uma nova área dentro da empresa? É necessário criar uma nova área? Não é necessário criar uma nova área, não, embora algumas funções podem ser necessárias, né? E aí nós da Green4T conseguimos até auxiliar isso. Mas os sponsors para o Cloud Business Office, eles vão desde sponsors em nível de diretoria, tá? Porque a gente precisa ter alguém que consiga olhar para a jornada, defender, né, algumas vezes as ideias e até compartilhar com o board essas necessidades para conseguir, né, trilhar da melhor forma essa jornada. A gente precisa ter a gente precisa ter gente, além de sponsors, a gente precisa ter pessoas que vão estar olhando para alguns pontos que, em relação à parte de segurança, a gente deixa de olhar apenas para a segurança de TI, mas olha, por exemplo, para a segurança dos dados, né, a segurança da informação. A gente olha também para a parte de RH, muitas vezes, afinal, a gente vai estar mexendo com as BUs, né? A gente vai estar olhando para isso tudo. Então, é muito importante a gente ter uma estratégia bem feita, bem alinhada com o Cloud Business Office, exatamente para definir quais são os passos necessários para essa jornada. E essa mensagem ela vai ser levada para a empresa toda. Isso ajuda também a alinhar a estratégia de TI com a estratégia de negócio, né? Correto, correto. A gente tem muitas vezes a possibilidade de você criar novos produtos exatamente por conta disso. A partir do momento que você tem uma produção um pouco mais ágil, a partir do momento que você começa a entender que você pode melhorar alguns passos e até mesmo, né, a gente fala muito do B2B, né, até mesmo fornecer alguns acessos em determinados pontos, né, da sua cadeia, né, em relação não apenas a obter informação, mas a fornecer, né, formas diferentes de você acessar isso, você acaba tendo novas possibilidades, né? E é possível hoje em dia, a gente até menciona, né, que é possível você monetizar a sua produção. É um negócio bem interessante. E isso tudo é a mensagem do Cloud Business Office. Muito bem. Dentro desse contexto, né, a gente entendeu agora os passos para essa jornada rumo à cloud híbrida, e esse processo traz um risco, claro, que é o risco de repatriação do processamento de dados. Como é que a gente pode evitar que esse risco seja alto, elevado? Bom, a repatriação, né, de dados, a repatriação de máquinas, repatriação de workloads é algo que a gente vê em qualquer portal de TI. A gente sempre olha e percebe que muitas empresas estão realizando o processo de repatriação, né. É algo bem interessante pelo seguinte, os processos foram mudando, as formas de você consumir isso tudo foi mudando, e quando você entende que você poderia fazer isso de uma forma diferente e você estabelece quais são seus passos, quais são seus milestones e você alcança, né? Aí você consegue perceber o valor daquilo tudo. E a repatriação acontece. Algumas empresas moveram determinados workloads que não eram os mais adequados para uma cloud,
né? Algumas vezes a parte de dados, algumas vezes a parte de backup, né? Sem olhar a utilização disso. A Green4T tem ferramentas, nós temos pessoas que auxiliam nesse processo de repatriação, mas é bem importante a gente falar que com um processo, com uma estratégia elaborada onde você faz o TCO, onde você compreende o uso dos seus recursos, você consegue diminuir as altas taxas de egress, né, que é quando você tem que baixar novamente as informações que você levou para a nuvem, ou então trazer de volta servidores ou serviços ou aplicações, né? Contra também a parte de informação, a parte das disponibilidades, por exemplo, alguns ambientes de produção monolíticos, né, que eles são 24/7 e necessários para sua cadeia, você pode manter eles dentro do seu ambiente on-premises, enquanto você leva, por exemplo, os ambientes de desenvolvimento e quality assurance para a cloud, pois eles não precisarão dessa disponibilidade. Eles podem trabalhar em 8/5, por exemplo. Né? São estudos que a gente faz de TCO para verificar se essas soluções são mesmo as mais adequadas. Algumas vezes, né, a transformação disso tudo para um Platform as a Service ou um Software as a Service, né, realizando o processo de análise disso tudo, é a melhor forma da gente evitar, né, esse risco de repatriação. Aproveitar então a carona que você deixou aqui para a gente para falar sobre como a Green4T pode colaborar com essa estratégia. Aí pensando aí em soluções customizadas, enfim, o que a gente tem a oferecer nesse processo? Bom, é importante frisar que para quando a gente que quando a gente está desenhando, né, essa jornada, a gente tem que pensar com bastante cuidado, né, no que é necessário. E quando a gente está falando, né, de orquestração, quando a gente está falando de definir essa jornada, você precisa de pessoas, processos e ferramentas. Nesse caso, a Green4T ela está muito bem preparada para isso, para poder analisar, né, realizar toda o levantamento, né, o assessment dos workloads que as companhias têm, verificar se eles estão na melhor condição para serem utilizados, né, e a partir disso definir para onde que esses workloads podem ser levados, se de repente para um Platform as a Service, como eu falei, né, ou vai manter uma infraestrutura dentro de casa, que a gente costuma dizer, né, on-premises, né, e como que a gente faz isso? São pessoas, processos e ferramentas. E a gente tem tanto as pessoas quanto os processos, principalmente da parte de análise em relação à origem e destino, à aplicação, né, dos standards em relação a isso. E a gente tem hoje, né, a gente tem uma ferramenta fantástica de orquestração, né, é um produto que a gente utiliza para fazer a parte de cloud brokerage, né, dentro de casa, e a gente consegue então fazer o fim a fim dessa da jornada para a cloud, se a gente pode dizer, embora seja algo de começo e meio, a Green4T consegue realizar essa consultoria juntamente aos nossos clientes para fazer essa análise, a gente consegue fazer todas as atividades necessárias para você realizar não apenas a movimentação, mas a migração ou transição desses workloads entre diferentes origens e destinos, né? Nós temos como fazer isso. Até mesmo a repatriação do que a gente falou é algo que a gente consegue fazer exatamente por conta disso, né? E acima de tudo, a gente tem os serviços gerenciados, esses workloads que, independentemente de onde a gente esteja, a gente consegue monitorar em casa, fora de casa, cloud pública ou privada. Muito bem. Infelizmente a gente precisa encerrar esse episódio, mas a conversa está ótima e com muito conteúdo. Hoje a gente conversou com o Gustavo Biasi, que é arquiteto de soluções da Green4T, para falar sobre como preparar a jornada para a cloud híbrida e evitar riscos. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado pela presença, foi um prazer. Espero que você volte aqui para o Green Talks.
Eu que agradeço, muito obrigado mesmo, e no que a gente puder ajudar, é só chamar. Perfeito, então é isso. Se você que está ouvindo gostou, curta esse episódio, compartilhe e também siga o nosso canal no YouTube e as nossas redes sociais, sempre com muito conteúdo relevante sobre tecnologia. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.